Volpe Camargo. Hoje, os palestrantes são o Dr. Luiz Jean Paulo e a doutora América Cardoso Barreto Lima, Nejaim, tendo como mediador o professor Dr. Peri Saraiva Neto, diretor acadêmico da AIDA Brasil. Mais uma vez, quero agradecer pela doação dos direitos autorais feitas à AIDA, instituição sem fins lucrativos e que vive da contribuição dos associados, dos eventos que realiza e das doações, e agradeço à editora Riedel pela bela obra produzida. Sem mais delongas e, de certa forma, aflito para ouvir os ensinamentos, passo a palavra ao professor Dr. Peri para dar início aos nossos trabalhos. Muito obrigado. Peri. Boa tarde, presidente José Armando Agora Batista. Boa tarde, estimados colegas, doutor Luiz Antônio Jean Paulo Sarro e doutora América Nejaim, e a todos que nos acompanham pelos canais da nossa querida Associação Internacional de Direito Seguro, seção brasileira. Agradeço a oportunidade de poder mediar e, enquanto mediador, vou me ater a contribuir com os nossos estimados e valorosos palestrantes. A proposta de hoje, dentro do ciclo de palestra de pré-lançamento do Código de Processo Civil anotado e comentado da AIDA e editado pela editora Riedel, a proposta de hoje é debater em duas palestras dois temas. O primeiro, processo civil e seguro, pelo eminente doutor Luiz Antônio Jean Paulo Sarro, e a segunda palestra sobre estabilização da tutela antecipada, um tema relevante no atual Código de Processo Civil, pela igualmente iminente professora América Cardoso Barreto de Lima Nejaim. A nossa primeira palestra será com o professor Dr. Luiz Antônio Jean Paulo Sarro, que dispensa grandes apresentações, mas, seguindo o protocolo, cumpre dizer que o Dr. Luiz Antônio é bacharel em Direito pela PUC de São Paulo, com pós-graduação em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP. Além disso, é advogado, militante, já uma bela e longa carreira, e foi também procurador do município de São Paulo, onde ocupou diversos cargos e posições na Procuradoria, atualmente aposentado. É membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Direito Municipal de São Paulo, a ISDM-SP. Além disso, na AIDA, na nossa entidade, já ocupou a condição de segundo vice-presidente entre os anos de 2012 e 2014, de membro do Conselho Deliberativo e já uma bela jornada como presidente do Grupo Nacional de Trabalho de Processo Civil, como dito, uma bela jornada capitaneando esse Grupo Nacional de Trabalho, que dos êxitos é justamente esse livro do qual estamos tratando do pré-lançamento. Doutor Luiz Antônio, a palavra com o colega, pelo tempo de 30 minutos, com alguma tolerância. Boa palestra, obrigado por estar conosco. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, doutor Armando, boa tarde, doutor Peri, aí, nosso diretor acadêmico, e a nossa melhor aquisição aí do grupo de trabalho de processo civil, a professora América, agradecendo também por ter aceitado o convite. É uma grande honra estar ao lado aqui da nobre professora. Eu vou colocar aqui uma apresentação para poder tratar do tema que espero que estejam aí verificando, estejam vendo. Eu vou procurar, para tratar do tema processo civil e seguro, procurarei seguir 3 critérios. A menção de disposições do CPC mais relacionadas e maior interesse da parte de seguro,
com citações das contribuições dadas pelo Grupo Nacional de Trabalho do Processo Civil para o aprimoramento do projeto de lei. E, nesta passagem, mencionando também os professores que comentaram determinadas disposições, né? Separando aí, falaremos aí sobre a aplicação supletiva subsidiária do CPC aos processos do trabalho, os honorários advocatícios em dois aspectos, o princípio da causalidade e o reconhecimento do pedido, os artigos 85, parágrafo 10, denunciação ali, a parte da denunciação, a execução direta, do artigo 128, parágrafo único. Falaremos rapidamente da regulação da valia grossa, do artigo 707, do contrato de seguro como título executivo extrajudicial, artigo 788.6, e as disposições sobre fiança bancária e seguro-garantia, destacando alguns outros dispositivos de interesse maior. Rapidamente, o primeiro artigo que nos interessa, o artigo 15, ele traz a fixação da aplicação do Código de Processo Civil de maneira supletiva e subsidiária para os processos eleitorais trabalhistas ou administrativos. Para a parte ligada ao direito de seguro, interessa-nos maior a sua aplicação ao processo do trabalho. Isto porque, com a emenda constitucional de 45 da reforma do Poder Judiciário, houve uma ampliação da competência da Justiça do Trabalho, quando da modificação do artigo 114 da Constituição de 88, que antes previa a competência da Justiça do Trabalho para conciliar e julgar os dissídios coletivos e individuais entre trabalhadores e empregados, que implicavam em contratos de trabalho, e passou também a abranger as ações oriundas da relação de trabalho. Com essa ampliação, algumas causas que antes eram competência da Justiça Comum passaram para a Justiça do Trabalho, como no caso das ações de indenização propostas envolvendo acidente do trabalho. Na ocasião da referida emenda, eu e o Dr. Márcio Alexandre Malfatti publicamos um artigo subtítulo O Contrato de Seguro na Justiça do Trabalho, onde foi publicado na Revista de Direito do Trabalho 122/63, por meio do qual nós procuramos demonstrar quais aquelas causas envolvendo o direito de seguro que estariam indo para a Justiça do Trabalho. Esse artigo chegou a ser mencionado em decisões do TST, do TRT da Terceira Região, em questões que envolviam questões de seguro na Justiça do Trabalho. Eu faço essa indicação e recomendo a todos que puderem ler o comentário feito a essa disposição, feita pelo professor Bruno Freire e Silva, mestre e doutor de Direito Processual pela PUC de São Paulo, membro titular da cadeira 68 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Duas disposições importantes: o princípio da causalidade, previsto no artigo 85, parágrafo 10, e o artigo 90, parágrafo 4. Quando da constituição da comissão presidida pelo ministro Luiz Fux, tendo como relatora a professora Tereza de Arrodovim, foi constituída aquela comissão com vários juristas de renome, dentre eles 2 coautores da nossa obra, o desembargador Humberto Teodoro Júnior e o José Miguel Medina Garcia, em que, antes deles apresentarem o anteprojeto, eles realizaram audiências públicas para ouvir a comunidade do direito. Na audiência pública do dia 26 de março de 2010, foi a 5ª audiência pública, uma semana antes da entrega do anteprojeto de lei para a presidência do Senado, o nosso grupo de trabalho apresentou ofício com algumas propostas, duas das quais não constavam da entrega do anteprojeto na primeira vez, porque ele foi entregue uma semana depois, mas logo em seguida, no PLS 166, elas passaram a constar. Aí o ofício que foi entregue na ocasião
para a professora Tereza Rodolvi. Nós, assim que o Senado, assim que houve a conclusão do PLS 166, nosso grupo de trabalho editou essa pequena obra, apontando as principais alterações e contendo nela 4 propostas de emendas. Assim que o projeto foi encaminhado para a Câmara, nós fizemos o encaminhamento dessas 4 propostas que geraram essas emendas aditiva, a 74, a emenda modificativa 75, a emenda modificativa 76, a modificativa 77. Além disso, houve um aprimoramento do artigo 707, que eu vou demonstrar, e na fase de consolidação dos dois projetos, da Câmara com o Senado, nós chegamos a apresentar a emenda supressiva 92, para tentar resolver a questão da taxatividade do agravo, mas essa acabou não sendo apresentada. No Código de Processo, no artigo 85, passou a prever, no parágrafo 10, que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa. Era uma proposta nossa que fizemos no sentido de haver a previsão expressa do princípio da causalidade. Embora não tenha ficado com a redação proposta pelo nosso grupo de trabalho, que era um pouquinho mais abrangente, mas essa disposição veio a atender a uma preocupação que nós tínhamos em razão de alguns excessos que havia no campo do direito processual, como, por exemplo, no caso dos seguros de PVAT, conforme notícia do boletim da Associação dos Advogados de março de 2011, naquele mês, 14.550 ações pleiteando indenização do seguro de PVAT, mas cerca da metade não haviam sido objeto de pedido administrativo junto à seguradora livre, demonstrando uma certa divergência no sentido, um desequilíbrio, na medida em que se buscava, o que tudo indicava, aí a fixação de verba honorária. Esse mesmo vício se notou também em ações de exibição de documentos, em que se chegava as partes a pleitear a exibição de documentos sem antes formular um pedido no âmbito administrativo. Por meio na jurisprudência, o princípio da causalidade já estava previsto, como no caso dos embargos de terceiro, a súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça já previa que, em embargo de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Vale dizer, no caso, por exemplo, do compromisso de compra e venda não registrado, em que o credor efetuava a penhora sem conhecer, por falta de registro, o compromisso de compra e venda, passou-se a prever a possibilidade da ação ser julgada procedente, porém condenando o embargante nos ônus da sucumbência. Na doutrina, eu menciono um artigo meu na nossa obra também, eu menciono a doutrina, e aí eu fiz um destaque aqui, de Liebman, para ele, se a aplicação pura e simples do princípio da sucumbência ferir o princípio da equidade, a obrigação de pagar as despesas judiciais desaparece quando a parte, embora vencida, demonstre, com seu comportamento, não deu causa à lide. O artigo 90 contém, no parágrafo 4º, uma norma que foi proposta por nós, pelo grupo de processo, justamente para incentivar que a parte, ao ser citada e não tendo razão, reconheça prontamente a procedência do pedido e, desde que simultaneamente cumpra integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. É praticamente a proposta que foi entregue naquela fase da audiência pública aqui em São Paulo. Essa parte do nosso Código de Processo anotado e comentado, o artigo 85 teve aí os comentários dos doutores João Eberhard Francisco, Luiz Fernando Crestana, Pedro Fabrício de Oliveira, Rafael Ribeiro Rodrigues. E há também
3 artigos relacionados, um do professor Volpe, dos honorários de sucumbência recursal do CPC 2015, outro do professor Lupon, os honorários advocatícios no CPC 2015, além do princípio da causalidade que eu cheguei a mencionar. Na parte relativa à denunciação à lide, 2 disposições têm maior interesse aqui para nós, no que diz respeito a seguro. A primeira delas é o artigo 125, parágrafo 2º, que trata da sucessividade da denunciação da lide, e o artigo 128, parágrafo único, que trata da possibilidade de cumprimento direto no caso da denunciação à lide, comentado aqui pelo professor João Luiz Macedo dos Santos. Na redação do anteprojeto de Código de Processo Civil, havia uma proibição da sucessividade de denunciação. Na redação original, havia apenas um parágrafo único com essa previsão do parágrafo 1º, prevendo que o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciada à lide for indeferida, a denunciação à lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. A partir do acolhimento da emenda modificativa de 76, apresentada pelo nosso grupo de trabalho, passou-se a inserir o parágrafo 2º, prevendo-se pelo menos mais uma hipótese de sucessividade. Justamente com isso, permitindo que, no caso, por exemplo, da seguradora denunciada à lide, pode então fazer a denunciação, por exemplo, do ressegurador. Uma novidade do artigo 128, no seu parágrafo único, tem a previsão, uma novidade relativamente ao Código de Processo Civil, é a possibilidade de procedente ao pedido de ação, da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação desta ação agressiva. Essa hipótese não estava prevista no Código 73, e ela veio a tentar dar mais efetividade, na medida em que havia justamente a dificuldade no sistema anterior, de caso não houvesse patrimônio do réu denunciante, se chegar até o patrimônio do denunciado ali. Discutia-se na oportunidade o cabimento da ação direta contra a seguradora, justamente ligada a essa parte, e em 2 recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça acabou definindo que descabe a ação de terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano. Isso foi decidido, a tese foi decidida no recurso especial 962-230 do Rio Grande do Sul, tendo como relator o ministro Luiz Felipe Salomão. Outra questão relativa à ação direta, também a tese foi definida no recurso especial 925-130 de São Paulo, também tendo como relator o ministro Luiz Felipe Salomão, em que se definiu a tese de que, para fins do artigo 543-C do CPC, em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente, junto com este, a pagar a indenização devida à vítima nos limites do contrato de seguro. Uma contribuição do grupo de processo foi em relação à redação que trata do Código de Processo Civil, que trata da regulação da varia grossa. Havia na redação original uma impropriedade que foi detectada pelo grupo de trabalho e previa que o juiz nomearia dos quadros da SUSEP um regulador da varia grossa. Nosso grupo de processo acabou apontando oficiosamente para a comissão, para os juristas que estavam dando apoio ao relator geral, e a nossa proposta de retirada desta parte foi acolhida de maneira oficiosa, ficando o artigo 707 com a redação atual, que quando inexistir consenso acerca da nomeação de um regulador de avarias, o juiz de direito da comarca do primeiro porto, onde o navio houver chegado, provocado por qualquer parte interessada, nomeará um de notório conhecimento.
O nosso código, esse instituto está sendo comentado pelo professor Antônio Carlos Marcato. Eu trouxe aqui a transcrição da definição do conceito de avaria grossa, e há no livro também um artigo importante da professora Bárbara Bassani de Souza, do nosso grupo de trabalho, sobre a regulação da avaria grossa no Código de Processo Civil. O nosso grupo de trabalho também conseguiu a aprovação da emenda modificativa 77, que aprimorou a definição do contrato de seguro de vida como título executivo extrajudicial, limitando ao evento morte. Aqui, para vocês terem uma visão da evolução legislativa do Código de Processo, no que tange ao contrato de seguro como título executivo extrajudicial, o artigo 585 do Código 73 previa que os contratos de seguro de vida e de acidentes pessoais de que resulte morte e incapacidade seriam títulos executivos extrajudiciais. Com a reforma dada pela Lei 11.382 de 2006, passou a se limitar os contratos de seguro de vida apenas como título executivo extrajudicial. Essa redação continha imperfeições que, conforme eu vou demonstrar, de sorte que nossa emenda constitucional conseguiu aprovação para limitar o seguro de vida apenas nos casos de morte. Isto porque, conforme o comentário do Dr. Adilson José Campoy, que integra o Conselho da AIDA Brasil, os contratos de seguro de vida, eles contêm também coberturas adicionais, como o de morte acidental e invalidez por acidente, e de sorte que essas hipóteses, elas não contêm os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade exigida pelo Código de Processo Civil, né? A circular SUSEP 302, que regula o seguro de vida, contém a previsão, na seção 2, por exemplo, do artigo 10, a cobertura por morte, cobertura de morte por causas naturais e acidentais, mas prevê também outras coberturas de invalidez permanente por acidente. A hipótese do artigo 11, a do 15, cobertura por invalidez laborativa permanente total por doença, o artigo 15, e também a cobertura por invalidez funcional permanente total por doença, no artigo 17. Essas hipóteses de invalidez, elas dependem de apuração de quanto por meio de perícia, e evidentemente isso é contrário aos requisitos do título executivo extrajudicial, que exige a obrigação líquida, certa e exigível, conforme previsto nos artigos 783 e 786 do nosso Código de Processo. Outra disposição que interessa ao seguro são as disposições que tratam da fiança bancária e do seguro-garantia, que estão previstos no artigo 835, a garantia da execução, no parágrafo 2º, que permite, para fins de substituição de penhora, equipar-se a dinheiro e fiança bancária o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. Esse artigo é comentado pelo professor Luiz Antônio Ferrari Neto, e o 846, que trata da substituição da penhora, prevê no parágrafo único que a penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro-garantia em valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de 30%. Esse comentário é feito pelo Dr. André Tavares, também, membro da AIDA Brasil, sobre a lei sobre a fiança bancária e seguro-garantia. Tem também a lei de execução fiscal, no artigo 9º, prevendo que pode oferecer aí a fiança bancária e o seguro-garantia para a garantia da execução fiscal. E também, na consolidação da lei do trabalho, com a redação dada pela lei de reforma trabalhista, a previsão na fase de execução de se garantir o juízo pelo seguro-garantia judicial no artigo 882, e a possibilidade e também prevê que o depósito recursal pode ser feito mediante a fiança bancária ou seguro-garantia judicial, no parágrafo 11 do artigo 899. A jurisprudência do STJ, aqui nós temos aqui
as decisões no sentido de prever a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia não constitui direito absoluto do devedor e que deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais. Essas eram posições da terceira e da quarta turma, nesses recursos aí mencionados, mas, mais recentemente, a terceira turma previu aí que o seguro-garantia judicial equivale a dinheiro, atendendo ao princípio da menor onerosidade para o devedor e o princípio da máxima eficácia da execução do credor. Temos duas circulares da SUSEP que regulam a questão. A circular 587 de 2019 dispõe sobre o seguro do ramo de fiança locatícia e a circular SUSEP 477 dispõe sobre o seguro garantia. Há outras disposições aí que interessam aí ao direito do seguro, que são o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, comentado pelo professor Júlio César dos Santos, mais de interesse na parte das ações ligadas ao ressarcimento do seguro. O amicus curiae, comentado pela professora Rogéria Facundes Dotti. A tutela de urgência e de evidência, comentada aí pelos professores Fernando Gama de Miranda Neto, Marcelo Pereira de Almeida, Vitor Maçã de Dias e Weber Luiz de Oliveira. Um artigo importante também que está no nosso Código CPC anotado e comentado é do desembargador Roberto Dora Júnior, sobre as tutelas de urgência no velho e no novo CPC. A professora América vai falar especificamente da estabilização da tutela de evidência antecipada. Outras que nós também estamos agora. Há outros institutos importantes aí, como de assunção de competência, comentado pelo professor Vitor Massante Dias, e também o incidente de resolução das demandas repetitivas, comentado pelo Rafael Pinor Lípido. Aqui o nosso livro anterior, que era não comentado nem anotado, mas contava simplesmente as principais alterações do novo sistema processual civil. O nosso código atual aí, que contém comentários aí de vários professores de renome, né? E, por fim, aqueles que tiverem interesse na obra aí poderão utilizar o desconto aí, indicando no momento da compra aí esse código CPC 20, que permite aí um desconto pelo site da editora Ridel. Então, essas as considerações. Eu devolvo aí a palavra ao professor Peri para ouvirmos aí ansiosamente a professora América. Muito bem, obrigado, Luiz, pela exposição, principalmente pela ratificação desse importante trabalho realizado desde o anteprojeto, enfim, toda a tramitação do CPC, e com as valorosas contribuições trazidas ao diploma processual pelo Grupo Nacional de Trabalho e pela nossa AIDA, esse registro fundamental e a envergadura, né, consistência da obra, do livro, é a demonstração cabal desse fantástico trabalho capitaneado por ti. Avançando na nossa programação, nossa segunda palestra trata da estabilização da tutela antecipada e, como já dito antecipadamente, contaremos com a palestra da professora América Cardoso Barreto Lima Mejaim. Ela é especialista em Direito Processual Civil, mestre em Processo Civil pela UNESA e atualmente vem cursando doutoramento na Universidade Federal da Bahia. É professora da disciplina de Direito Processual Civil, tanto em universidades quanto em cursos preparatórios, na Universidade Tiradentes, especialmente. É fundadora do curso Aprender Processo Civil para Profissionais do Direito, membro efetivo do Instituto Brasileiro de Direito Processual, além disso, advogada, palestrante, autora de livros digitais,
tem um canal importante no Instagram, com diversas lives sobre a temática, tenho acompanhado algumas. Professora América, conforme combinado, e passo a palavra para falar sobre estabilização da tutela, pelo período de 30 a 35 minutos, com uma margem para queremos bem ouvi-la. Boa palestra. Boa noite a todos e a todas. É uma honra estar aqui ao lado desse meu querido amigo Luiz Antônio, José Armando e o Peri. Né, Peri? Fiquei muito feliz de saber que você está acompanhando o meu trabalho. Me senti mais honrada ainda. Que bom. Então, eu quero aqui agradecer esse convite que foi feito por professor Luiz Antônio e parabenizá-lo, juntamente a toda a equipe de organização, por esse excelente e rico trabalho do CPC anotado e comentado, qual também faço parte, e a gente tem que realmente divulgar essa obra excepcional que vale a pena adquirir. Bom, meus amigos, sem mais delongas, até porque eu gosto muito das coisas simples, sem formalidades, vamos lá falar sobre esse tema de estabilização da tutela antecipada. Um tema, como falou Peri, de extrema importância e um desafio. Falar sobre esse tema é um desafio muito grande. A gente vai mergulhar hoje, nesse espaço de tempo de 30 a 35 minutos, num oceano profundo, e muitas vezes a água vai ser turva, tá? Por quê? Porque o legislador, no artigo 303 e no artigo 304, ele nos deixa uma margem para diversas interpretações, inúmeras interpretações. Então, a gente percebe que tem vácuo, a gente percebe que tem contradição e obscuridade. E aqui eu vou compartilhar com vocês o material que eu preparei para a gente discutir. Deixa eu partilhar aqui, vamos ver se eu consigo. Pronto. Tá tudo ok? Tá aparecendo aqui na tela? Beleza. Então, a gente vai tratar aqui das questões polêmicas. E, como eu falei, é uma questão que o legislador deixou muito aberto. E aí dá margem para o intérprete fazer as suas considerações. E aqui eu vou pedir licença para colocar a minha visão processual, como apaixonada pelo direito processual, vou instigá-los a algumas reflexões que eu entendo que sejam importantes. Então, quando eu falo em estabilização da tutela antecipada, eu faço algumas indagações. A primeira indagação é: por que houve a inserção da estabilização no sistema jurídico? Qual foi a intenção do legislador? Qual a vantagem da utilização da via da tutela antecedente? Então, são perguntas que mexem muito comigo, porque eu quero respostas. E essas respostas, quando a gente consegue, a gente vai realmente alcançar a efetividade da estabilização. Posso afirmar que a estabilização se configura numa forma alternativa de uma solução de conflito mais célere? Essas reflexões servem para gerar uma moralização da estabilização. Se eu perguntar aqui, quem já usou essa estabilização? Será que quando usou, sabe efetivamente o que é que ela significa? Essa é uma pergunta que a gente precisa saber responder. E olhando os artigos lá os dispositivos legais do 303 e do 304, me dá essa fome de interpretação, saber realmente o que é que o legislador quis com essa estabilização. No Código de 73, nós tínhamos a tutela antecipada de caráter satisfativo somente dentro do processo, de forma incidental, interina. Nós não tínhamos previsão de uma tutela antecipada antecedente, como acontecia com tutela cautelar, né, que a gente chamava de processo preparatório cautelar. Isso não existia. Então, algum motivo importante o legislador teve para inserir essa estabilização. E aqui eu vou colocar algumas premissas
basilares para a interpretação do que eu vou colocar aqui para vocês. Talvez algumas indagações ou afirmativas que eu venha fazer, ao primeiro olhar, pareça algo meio que difícil, né? Não, eu acho que a América agora deu uma voada, mas eu vou colocar aqui e justificar o porquê do meu pensamento. A estabilização é um assunto que eu venho lendo muito, aliás, tutela antecipada sempre me acompanha desde a minha graduação, no meu TCC, na minha pós, então é um tema que me agrada muito. Então, eu li muito material sobre estabilização da tutela antecipada e algumas perguntas ainda não consegui obter as respostas. E aí, refletindo sobre esse tema, eu vou lançar aqui algumas premissas basilares. Primeiro, o empoderamento do jurisdicionado. O Código de Processo Civil, ele hoje tem um perfil principiológico, logo na introdução do Código, do artigo 1º ao 11, né, com uma característica da força normativa da Constituição. E esse empoderamento do jurisdicionado significa o acesso à justiça pelo meio que ele mais acreditar adequado para a solução do conflito dele. A segunda premissa é que eu visualizo a tutela antecipada antecedente como uma forma de procedimento especial. Alguns doutrinadores criticam isso, porque falam que o procedimento especial tem um capítulo à parte, mas eu discordo. Aqui nós temos no Código uma parte reservada para a tutela antecipada, para a tutela cautelar e para tutela de evidência, resumindo, tutelas provisórias. E aqui, dentro desse espaço reservado para as tutelas provisórias, eu entendo que o legislador nos dá um procedimento especial, que deve ser assim tratado. O fato ele não está, a topologia dele não está no capítulo dos procedimentos especiais do CPC, não retira a sua característica de procedimento especial. A outra premissa aqui é que dentro dessa tutela antecedente eu tenho uma técnica processual diferenciada. Isso, a princípio, eu não encontraria, eu digo a princípio, depois eu vou justificar o porquê, numa tutela antecipada incidental. Porque, através desse procedimento especial, eu vou adquirir um benefício, que é a estabilidade dos efeitos da tutela. Aqui são as premissas, as explicações vêm posteriormente, tá? Através dessa premissa, em que eu busco uma sumarização da cognição e uma autonomização do procedimento. O que é isso, América? Autonomização do procedimento. Aqui, quando eu conseguir a estabilização, eu vou conseguir fazer um descolamento da tutela provisória antecipada, da tutela de mérito. E é isso que eu vou chegar a explicar para vocês lá na frente. Uma outra premissa importantíssima aqui para a estabilização da tutela antecipada é a boa-fé processual. Mas, América, isso tem que ter em todos os sentidos, em todos os processos. Sim, tem. Mas aqui vai ser uma premissa importantíssima para eu conseguir a estabilização. O outro vai ser a eficiência, a efetividade e a segurança jurídica que eu consigo obter através dessa estabilização. E, por fim, uma necessidade de repaginação dos conceitos. Alguns conceitos eles precisam ser refletidos de forma moderna, diante do novo contexto do Código de Processo Civil. E um desses conceitos que eu coloco aqui é o conceito de mérito. O outro é o conceito de coisa julgada. E vocês vão entender por que eu estou trazendo isso à tona, porque existem vários questionamentos. Existe ou não existe coisa julgada na estabilização da tutela antecipada? E aí a gente vai seguir. Quando a gente fala desse procedimento especial de tutela antecipada, o requisito que é colocado lá no artigo 303, no CAPT, é o requisito de uma urgência contemporânea. Essa urgência contemporânea, ela também pode existir quando eu quero propor uma ação principal e, dentro dela, requerer uma tutela antecipada. Ou eu posso ter uma urgência tão imediata
que uma petição inicial de forma complexa para eu buscar o meu direito material vai se tornar inviável. Então, eu tenho duas possibilidades, duas finalidades com esse procedimento especial. Eu posso chegar e falar o seguinte: Excelência, eu estou buscando aqui o benefício da simplificação da petição inicial para que você já dê uma analisada, uma cognição sumária sobre os requisitos de uma tutela provisória, mas eu quero buscar também, posteriormente, uma cognição exauriente do direito material, que é o direito de fundo para essa tutela provisória. Mas eu também posso ir além. Eu quero um benefício específico, eu quero uma técnica diferenciada, eu quero uma estabilização dos efeitos da tutela satisfativa. E aí, a gente vai trabalhar toda essa palestra baseada num caso concreto, porque eu acho que fica mais fácil de a gente entender alguns dispositivos legais. E como professora, eu não posso deixar de trazer casos concretos aqui, porque facilita muito o nosso entendimento. Então, caso básico, tá? Devedor com nome negativado por dívida de um contrato de empréstimo bancário. Preste bem atenção no que eu vou colocar aqui. Eu tenho um direito material, que é a declaração de uma inexistência de dívida. Esse é o meu direito material, é o meu direito de fundo que vai reverberar em outros direitos meus, que eu posso pleitear por conta desse direito material de fundo. Então, quando eu consigo uma sentença de procedência, eu quero, como consequência da declaração da inexistência da dívida, também uma avaliação sobre o meu direito de dano moral. E eu quero também a retirada do meu nome dos cadastros dos devedores, SPC, Serasa, porque é indevida essa negativação. Porém, dentro de um contexto fático que eu vou apresentar para o juiz, essa negativação ela precisa ser tirada de imediato, de urgência, porque eu preciso fazer um contrato de empréstimo para uma casa própria, porque eu preciso ser admitida, por exemplo, num emprego, e nesse emprego exige que eu tenha uma ficha limpa. Então, eu preciso dessa tutela antecipada. E aí, nesse caso, eu vou requerer a tutela antecipada no bojo do processo principal, ou seja, de forma interina, de forma incidental. E aí, vocês prestem atenção no que eu vou colocar aqui. Quando eu consigo uma tutela antecipada dentro desse processo, e o juiz concede, eu vou ter os efeitos. E a eficácia dessa tutela antecipada, ela vai ficar em stand-by. Qual seria o stand-by? A cognição exauriente do direito de fundo. Porque se o juiz disser, não, você deve, então a negativação foi adequada. Revogo a tutela antecipada no capítulo da sentença, tá? Mas aqui eu quero refletir melhor e pensar, será que a via de uma tutela antecipada antecedente não seria mais viável para mim? Porque o que está me incomodando de imediato não é o dano moral. O que está me incomodando aqui é a negativação do nome. O conflito que está existindo entre a América e o banco, de imediato aí, é a negativação. Eu preciso dessa proteção jurídica, eu preciso da satisfação disso que eu estou querendo do Poder Judiciário. Então, o que eu faço? Eu vou optar, vejam, optar é o meu direito subjetivo, é o meu direito potestativo de buscar uma via diferenciada para a proteção desse direito. Então, eu vou fazer uma petição inicial em que eu vou demonstrar os pressupostos da minha tutela antecipada, que é a retirada do nome, tá? Que seria um periculo in mora e o fumus boniuris, é o que tem lá no nosso Código de Processo Civil, artigo 300.
eu vou dizer que, dentro dessa tutela provisória, aliás, dentro não, atrás dela, no fundo dela, eu tenho um direito material a ser objeto de uma cognição exauriente futura, se o réu recorrer. E dentro dessa cognição futura que eu quero, qual é a minha tutela final? A minha tutela final é a declaração de inexistência da dívida, a confirmação da tutela antecipada e eu quero dano moral. Vejam que aqui eu vou incluir a boa-fé objetiva. Eu já estou expondo para o réu tudo que eu vou querer, qual é a cognição que eu vou querer do juiz profunda e o que eu vou querer com essa cognição. Então, aqui está a minha boa-fé. E eu vou pedir também o requerimento dessa tutela antecedente. Pois bem, feito isso, exposta a minha petição inicial de forma simples, não vou precisar aqui colocar a causa de pedir completa desse direito material de fundo, o juiz me concede essa tutela satisfativa, a retirada do nome. Caso o réu não venha recorrer, vai acontecer o fenômeno da estabilização dos efeitos. Vamos seguir aqui adiante. América, até agora eu não entendi por que eu vou preferir a via antecipada, antecedente, do que a incidental. Essa estabilização dos efeitos, ela vai ter um caráter de imutabilidade. Tá? Como assim, América? Caso o banco não recorra, ele está renunciando a uma cognição exauriente sobre o direito material de fundo no que se refere à retirada do nome. É como se ele estivesse renunciando o direito dele negativar, ainda que a dívida exista. Vamos seguir aqui. Então, na ação principal, o mérito dela, aí onde vem a questão do conceito, o mérito aqui é a própria pretensão do direito material. E aqui a gente vai falar da coisa julgada material no sentido previsto no Código de Processo Civil, tá? Aqui, o meu mérito é a pretensão a uma tutela jurídica, aos efeitos, aos futuros efeitos dessa tutela jurídica. Bom, o que significa estabilização da tutela? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Ao meu ver, a tutela é uma imutabilidade dos efeitos práticos da tutela satisfativa. Por quê? Temos mérito nessa tutela antecipada antecedente? Claro que temos, nós temos o mérito. E o mérito é a análise dos pressupostos da tutela antecipada. E quando eu tenho uma estabilização, eu vou conseguir a definitividade do direito a esses efeitos. Aqui a gente não vai tocar se o direito, se a dívida existe ou não existe, mas o meu direito do meu nome não ser negativado, de ser tirado dos cadastros de inadimplentes, já vai estar ali de forma definitiva. Vejo dessa forma porque, senão, perde razão de ser a estabilização. Então, eu tenho aqui, inicialmente, os efeitos provisórios da tutela, que são concedidos liminarmente pelo juiz, quando eu entro com a petição inicial. Ele faz uma cognição sumária e, com a inércia do réu, eu vou conseguir os efeitos definitivos. Tá? Volto a dizer, aqui não vai ter resolução do mérito do direito material de fundo. Aqui vai ter uma resolução dos efeitos da tutela provisória, que eles vão se tornar intocáveis. América, o que é isso? Tem doutrina que fala que é um ato jurídico perfeito. A imutabilidade, e essa imutabilidade é uma forma nova que o Código de Processo Civil traz, né? Como se tivesse um paralelo, coisa julgada, perempção. Então, essa imutabilidade é como se não tivesse ainda
um encaixe nesses institutos. Então, ele precisaria ter um encaixe próprio. A doutrina coloca isso como um ato jurídico perfeito. Eu vou lançar aqui uma ousadia, tá? Eu vou colocar aqui que seria uma coisa julgada atípica. Por que atípica? Porque aqui a gente não está tratando do mérito do direito material de fundo, mas aqui a gente está tratando do mérito dos efeitos definitivos. E aqui é onde eu lanço o que é coisa julgada. Coisa julgada é só quando tem direito material envolvido no processo. A gente precisa ter uma visão mais moderna do Instituto da Coisa Julgada diante do novo ordenamento jurídico processual. Vocês vão me dizendo o tempo aí, viu? Que eu não estou... Posso continuar? Pode continuar. Temos 20 minutos até agora. Ah, maravilha. Então, quando eu tenho essa coisa julgada típica, eu vou ter efeitos panprocessuais. É como se fosse uma eficácia, uma função positiva e uma função negativa desses efeitos. Explique melhor, América. Vamos lá. O que é que eu quero lançar aqui? Qual é a ousadia que eu quero lançar aqui? Quando eu opto pela tutela antecipada antecedente e que eu quero a estabilização, é como se eu tivesse fazendo uma proposta para o réu, nos seguintes termos. Veja bem, eu tenho uma tutela provisória aqui, o meu direito material de fundo é esse, e eu quero, futuramente, discutir um dano moral. Mas, se você não recorrer, eu quero a estabilização e me comprometo a não buscar esse dano moral. Então, o que é que isso significa? Se o réu pegar essa minha petição inicial, ele vai avaliar, será que vale a pena eu recorrer? Porque se eu recorrer, vai gerar uma cognição exauriente sobre um dano moral que ela pode vir a querer. Se eu não recorrer, ela não mais vai buscar esse direito material por conta da boa-fé processual. E aí ele não recorre. Quando ele não recorre, isso vai provocar o efeito, a função negativa e a função positiva. Como, por exemplo, conseguir a estabilização, eu entro com uma ação agora, pedindo a declaração da existência da dívida e, junto com isso, o dano moral. Eu entendo que o juiz ele pode declarar ou não declarar a existência da dívida, mas com referência ao dano moral, não. É como se fosse a renúncia. América, isso pode? Claro, eu entendo que sim. Porque quando eu entro com ação judicial, eu posso renunciar ao meu direito material. Eu só estou fazendo a renúncia prévia, dizendo, se você não recorrer, fique na boa. Eu vou aqui deixar de buscar uma cognição exauriente sobre outros direitos que existem aí no pano de fundo. Tá? E, por outro lado, o réu, ele não perde, quando ele reconhece esses efeitos, ele não está reconhecendo que a dívida existe. Ele apenas está dizendo assim, tudo bem, eu vou renunciar aqui o meu direito de negativar a América, mas eu vou discutir uma ação de cobrança. E nessa ação de cobrança, não pode pleitear a negativação do meu nome daquela dívida que ele quer discutir, que é igual da tutela antecipada. E aí, nesse caso, vai ter a função positiva. O juiz vai dizer assim, olha, eu não vou conceder a tutela antecipada porque já estão estabilizados os seus efeitos. Tá? Sou um pouquinho ousada nos meus pensamentos, mas eu quero aqui trazer uma razão de ser da estabilização. Porque, senão, a estabilização ela vai ficar sem razão. Ela vai ser um nada no Código de Processo Civil. E não é isso que eu quero. Então, percebam que quando eu faço isso, eu estou criando uma forma alternativa de solução de conflito, de forma célere. Vou seguir aqui. Então, o que acontece? Quais são os requisitos da petição inicial? Exposição da lei do direito, que eu já disse para vocês, né? Eu vou expor quais são os pressupostos de uma tutela provisória.
indicação da tutela final, caso ele venha recorrer. E aí eu já digo a vocês o seguinte, se o réu recorrer, ele vai dizer assim, eu quero cognição exauriente. A eficácia da sua tutela que você conseguiu, América, ela vai ficar dependente da cognição exauriente. Vejam só, olhem onde eu quero chegar. No primeiro caso, quando ele não recorre, o meu direito de negativação não depende mais da cognição, se existe ou não existe dívida. Já estabilizou. Agora, se ele recorre, ele vai dizer, quero controverter. Eu quero controvérsia aqui. A sua tutela provisória só vai conseguir a sua eficácia plena quando o juiz realmente fizer o exaurimento se existe ou não existe direito. E aí o juiz vai determinar que eu adite a petição inicial. E quando eu aditar a minha petição inicial, eu estou comprometida com o réu de que o que eu vou pedir dentro dessa tutela definitiva, o que eu falei na petição inicial, tá? É onde entra a boa-fé aí. E, por fim, o requerimento da tutela antecipada. Só vou fazer uma leitura rápida do capítulo 303, porque a gente vai precisar um pouquinho dele lá na frente, tá? Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada em indicação do pedido da tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Quais são os requisitos para que eu obtenha essa estabilização? Primeiro, eu tenho que conseguir, obviamente, a tutela antecipada liminarmente, tá? Existem doutrinadores, e eu tenho, assim, algumas indagações, mas existem doutrinadores que dizem o seguinte, se eu não conseguir provar pela via documental, eu posso utilizar de uma audiência de justificação prévia, né, liminar, para que eu complemente a minha documentação para justificar o meu pedido de tutela provisória, tá? Conseguir a tutela antecipada, o juiz abre o contraditório. Abertura de contraditório para o réu se manifestar. Aqui eu deixei subentendido duas coisas. Como é que é esse contraditório? Qual é o ato? É a intimação? É a citação? Deixei aqui para a gente discutir posteriormente. Para o réu se manifestar. Como é essa manifestação? Isso aqui a gente vai discutir também. O outro ponto para eu conseguir a estabilização é a inércia do réu após o prazo legal dessa manifestação, tá? É como se ele tivesse renunciando a essa cognição exauriente para os efeitos da tutela provisória. Estou sendo repetitiva, porque eu brinco sempre com os alunos, e quanto mais a gente repete, vai entrar por osmose essas loucuras processuais que eu estou colocando aqui. E, por fim, uma sentença de extinção do processo, que a gente também vai discutir qual é a natureza jurídica. Além desses requisitos, eu entendo que tem que ter uma possibilidade jurídica de estabilização. Alguns direitos, eles não podem ser objeto de estabilização. Direitos indisponíveis. Quando o réu é um réu incapaz, que esteja sob a proteção de um curador especial, um réu revel citado por um réu preso, ou um réu revel citado por hora certa, ou por edital, que vai ter também um curador especial. E nesse caso, eu vou fazer uma interpretação analógica com o artigo 345, que retira os efeitos da revelia, certo? E outros direitos em que a confirmação da tutela provisória, ela precisa de uma cognição exauriente. Não dá para ser só com estabilização. Vamos lá. O que impede a estabilização? Qual é o ato do réu que vai impedir essa estabilização? E aqui, como é um assunto novo, tem divergência para tudo que é lado, aliás, aqui 2 lados só, e até o próprio STJ está divergindo. Depois eu dou aqui o meu posicionamento. A corrente que faz uma interpretação ampla, ele diz que restringir
a expressão recurso, porque ele fala aqui, a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se a decisão a que conceder não for interposto o respectivo recurso. Essa corrente aqui fala que, se eu for fazer uma interpretação restritiva, gera uma inconstitucionalidade no artigo 304, porque não é essa a função de um recurso, tá? A função seria só reformar ou anular, ou invalidar a decisão. Então, para essa corrente, qualquer tipo de impugnação, só faltou aí o A, troquei a palavrinha, mas dá para entender, qualquer tipo de impugnação do réu é válida. Embargos de declaração, agravo, mandado de segurança, a própria contestação, um pedido de reconsideração. A outra corrente mais restrita, uma interpretação mais literal do texto, fala que essa expressão recurso não pode ser ampliada. Tem que ficar dentro do conceito do que é um recurso. Então, só vou conseguir estabilizar a tutela se realmente o réu interpuser o recurso. Aí vem a pergunta, América, e embargo de declaração estabiliza? Eu entendo que não. Porque os embargos de declaração, a função deles é esclarecer, é integrar. Ele quer saber melhor como é essa tutela provisória, para depois ele decidir se vai ou não se manifestar sobre a tutela. Então, eu entendo que só caberia aqui a interposição do recurso cabível. Quando eu digo cabível, é porque pode acontecer que essa estabilização, essa tutela antecedente, possa ser pleiteada dentro, aliás, no âmbito do tribunal. E aí o recurso não seria o agravo de instrumento, mas sim o agravo interno nos termos do artigo 1021. Tá? O agravo de instrumento, com base no artigo 1015, o famoso, 1015 do CPC. E aqui eu vou colocar o posicionamento, eu vou só ler rapidinho aqui onde está grifado. Aqui é o posicionamento da terceira turma, que foi em 2018, tendo como ministro o relator Marco Aurélio. Aqui ele coloca assim, embora o caput do artigo 304 do CPC determine que a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso, a leitura que deve ser feita do dispositivo legal, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica do Instituto, é que a estabilização somente ocorrerá se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária, sob pena de estimular a interposição de agravos de instrumentos e sobrecarregando desnecessariamente os tribunais. Essa é a posição da terceira turma. Em 2019, veio a primeira turma e apresentou um posicionamento distinto. Ele coloca assim, no item 2 aqui, só vou ler essa parte. Os meios de defesa possuem finalidades específicas. A contestação demonstra resistência em relação à tutela exauriente, enquanto o agravo de instrumento possibilita a revisão de uma tutela proferida em cognição sumária, institutos inconfundíveis. A ausência da impugnação da decisão, mediante a qual deferida a antecipação de tutela em caráter antecedente, tornará indubitavelmente preclusa a possibilidade de sua revisão. Tá? Eu vou pela corrente da primeira turma. Por quê? Como eu falei, a primeira premissa aqui é um procedimento especial. É uma técnica diferenciada, em que o legislador colocou aí essa opção para o réu. Veja, se você não interpuser o agravo, vai haver o fenômeno da estabilização. E aí eu já acrescento o seguinte, na citação, essa advertência vai ter que constar diante do princípio da cooperação previsto lá no artigo 6º do Código de Processo Civil. É preciso haver requerimento do autor para obter o benefício da estabilização? Outra celeuma doutrinária, tá? Alguns interpretam o seguinte, parágrafo 5º, o autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput desse artigo. Então, uma corrente diz o seguinte, olha, aqui é que ele vai avisar o juiz que ele vai se utilizar
do benefício da simplicidade da petição inicial. E que ele vai querer uma cognição exauriente posterior. A outra corrente é mais cautelosa, no sentido de dizer que eu tenho que requerer a estabilização. Com todo respeito aos que pensam dessa forma, eu entendo que não. Porque quando eu opto por essa antecipação, essa tutela antecipada antecedente, eu já estou dizendo que eu quero o benefício. Aliás, eu quero a estabilização. Tá? Eu preciso dizer que eu não quero, para gerar uma cognição exauriente, já que eu estou aqui colocando como tese que quando eu opto pela tutela antecedente, eu estou renunciando a uma futura discussão de um direito material de fundo que gera outros direitos. Vamos lá. É preciso haver aditamento da petição inicial para concretização da estabilização? Outra celeuma. Diante do que está aqui no artigo 303, parágrafo 1º, inciso 1, eu coloquei esse deverá porque eu vou chamar também a atenção. Toda a minha interpretação, ela é feita buscando realmente por que tem deverá aqui nesse aditamento. Vejam, uma corrente diz o seguinte, que ao mesmo tempo que o juiz defere a petição inicial, e defere a minha tutela provisória, eu tenho que também aditar o meu pedido final, minha tutela final. Não concordo, tá? Eu acho que a interpretação aqui tem que ser muito cautelosa. Por quê? Porque existe um outro artigo que, se eu for colocar paralelamente a ele, vai gerar uma confusão temporal. Como assim, América? Olha aqui a minha proposta, tá? E que alguns livros, inclusive, já tratam sobre isso. Eu fiz duas lives com um amigo meu, Vinícius de Moraes, e a gente estava discutindo sobre isso. Então, eu tenho aqui uma petição inicial, eu consigo uma decisão interlocutória de concessão, e aqui eu entendo o seguinte, que o réu, ele é citado para recorrer. Se ele não apresenta... Ai, gente, desculpa, eu copiei e colei. Na verdade, aqui era com recurso verdezinho, tá? Deixa só porque eu não gosto das coisas erradas. Vou consertar aqui, para que ninguém confunda o que eu estou dizendo, tá? Então, a minha sacada é essa aqui, ó. Citou. Vai recorrer ou não? Se ele não recorre, vai vir uma sentença de extinção do processo e uma estabilização. Não se fala em aditamento, tá? Porque senão vai perder razão de ser. Agora, recorreu, o juiz fala assim, autor, adite, você vai aditar a sua petição inicial. Vai agora colocar o pedido para fazer uma cognição exauriente do direito material de fundo. Então, o que vai acontecer? Aqui o código fala que é o prazo de 15 dias. Ou eu fico omissa, ou eu adito. Quando eu adito, eu digo, beleza, a gente agora vai gerar uma cognição exauriente, a minha tutela que foi concedida, a eficácia dela, vai ficar aí aguardando essa cognição exauriente, né, para que ela realmente feche, e aí o juiz vai intimar as partes para a audiência de conciliação e mediação, e daí para frente seguir aquele rito comum, né? Se não houver contestação, se não houver audiência, prazo para contestar, e aqui é onde ele vai apresentar a sua resistência ao direito material. Se eu não adito, o código fala expressamente lá que vai ser extinto sem resolução de mérito. E aqui eu vou mais para uma outra ousadia interpretativa minha, tá? Eu entendo que essa sentença terminativa, por que ela é terminativa, América? Porque não houve exaurimento do direito material. Nesse caso aqui, o recurso ele fica prejudicado, a tutela provisória ela perde a eficácia, e aqui vai ser um caso de coisa julgada formal com eficácia externa.
América, e agora? O que é isso? É como se fosse, claro que não é, porque o código fala o conceito, mas é como se fosse uma peripção. Aqui é como se fosse assim, olha, já que você não auditou e você se comprometeu que caso ele não recorresse, você iria discutir a questão de fundo aqui nessa ação, se você propuser o seu direito material de fundo, não vai ser analisado aqui, tá? Você não pode mais ter essa análise do direito material. Contudo, todavia, eu não perco o meu direito de me defender de uma ação proposta pelo banco, dizendo que existe ou não existe a dívida. Aqui eu vou dizer, não, a minha dívida existe. Eu não perdi o meu direito material para defender da existência ou não existência da dívida. Aqui eu perdi o meu direito material para, caso a existência da dívida ocorrer, eu não peço mais o dano moral. Qual é a natureza jurídica da decisão da extinção? Uns entendem que é sentença terminativa, que está lá no 485. Outros casos previstos em lei. Percebam que o Código, no parágrafo 1º do artigo 304, ele não diz nada. Ele fala assim, o processo será extinto. Ponto. E aí deixou para a gente o pepino para interpretar. Outros dizem que é uma sentença de extinção daquela prevista na tutela executiva, e essas pessoas que denominam como sentença de extinção entendem que já foi alcançada a tutela. Eu discordo, porque o que eu consegui foi o direito à efetivação dessa tutela. Eu vou executar essa tutela. E um outro fala que a sentença é definitiva com base no 487.1. Eu sou dessa corrente aqui, mas essa sentença definitiva é a resolução do mérito da tutela provisória, e não o mérito do direito material de fundo, tá? São cabíveis honorários advocatícios na decisão de estabilização? E aí, se a gente concluir que existe uma sentença, a gente vai ter que saber agora qual é o valor desses honorários. Se vai ser 5, se vai ser 10, se vai ser 20, como é que vai ser o parâmetro? E aí, de novo, você lê uma doutrinária. A Escola Nacional de Formação dos Magistrados, no enunciado 18, fala o seguinte: na estabilização da tutela antecipada, o réu ficará isento do pagamento das custas e os honorários deverão ser fixados no percentual de 5% sobre o valor da causa. Fazendo uma analogia à tutela de evidência da ação monitória, tá? Porque na ação monitória a gente tem um direito em evidência, expedido o mandado monitório, que eu entendo que isso aí é uma tutela de evidência, e caso ele fique inerte, não apresente os embargos ou não pague, esse mandado monitório, ele se transforma em título executivo judicial, e eu já vou fazer aí o cumprimento de sentença. Uma outra corrente aqui foi o FPPC, eu só não me lembro qual é o enunciado, tá? Que pega, Sarro, esse artigo 90, parágrafo 4º, que fala, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Aplicar o artigo 90, parágrafo 4º, a gente precisa definir se a inércia dele no recurso configura reconhecimento do pedido, ou se configura uma procedência do pedido. São situações distintas aqui. E o artigo 519, que aí a doutrina aponta a aplicação dele, dizendo o seguinte: aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, também as decisões que concederem tutela provisória. Então, a corrente que pega o artigo 519 manda remeter para o artigo 523, parágrafo 1º, cujos honorários, o valor aí de arbitramento fixo de 10%. E aí vocês vão perguntar, América, qual é a sua corrente? Eu confesso aqui que isso me dá uma angústia e que eu preciso pensar com mais zelo sobre esse tema. Porém, hoje, o que mais me atrai é o enunciado 18 do ENFAM, tá? Já estou quase chegando ao final, viu, gente? Eu devo estar abusando aí do horário, né?
Temos 40 minutos nesse instante. Nossa Senhora. Querem que eu finalize? Com certeza. Não, querem que eu pare a apresentação ou continue? Não. Vá até o final. Seguimos. Tá bom, então vamos lá. Mais 5 minutos fica bem, professora? Eu acho que mais 7. Tá bem. Tem muitas coisas que a gente poderia tratar aqui. Eu sabia que eu não ia conseguir esgotar. Quando efetivamente ocorre essa estabilização? É com a publicação da decisão da instrução, que está lá no parágrafo 1º, ou com a finalização do prazo de 2 anos para a propositura da ação do artigo 304, parágrafo 3º. Aqui eu coloquei um esqueminha rápido, dizendo o seguinte: houve a petição inicial, decisão de concessão, não interposição do recurso, sentença de extinção. E aí o Código fala que as partes têm um prazo de 2 anos para rever, reformar ou invalidar os efeitos dessa tutela. Aqui temos 2 situações: sem propositura de uma ação desconstitutiva ou com propositura. E aqui a interpretação vai gerar consequências. Por quê? Porque se eu disser que a estabilização só acontece após esse prazo de 2 anos, essa suposta estabilização vai se encontrar numa zona cinzenta, né? Numa zona de insegurança jurídica. Então, aqui a tutela que eu conseguir, eu vou ter que fazer uma execução provisória, correndo o risco de uma responsabilidade aí em caso de revogação. E eu vou chamar vocês um diálogo aqui. Posteriormente, eu respondo já o que eu entendo, tá? Já estamos bem no final. O artigo 304, esqueci de botar um parágrafo aqui, mas é o parágrafo 3º, dizem que as partes têm o direito de entrar com ação para revisar, reformar ou anular, tá? E aqui eu quero também dar mais uma contribuição aí para uma interpretação. O que é essa ação? Essa ação é eu buscar a cognição exauriente? Eu entendo que não. Eu entendo que essa ação, o objetivo é discutir os pressupostos da tutela provisória. Mas, América, eu não já perdi tempo? Eu não já renunciei lá atrás? Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu observei que tem uma irregularidade no procedimento, então o réu vai ter o objetivo de anular. E se ele conseguir anular, ele volta a ter o direito de negativar. Ele pode também chegar e dizer o seguinte: os pressupostos que geraram a concessão, eles não existem mais, então reforme. Ou autor e réu podem buscar a revisão para a troca dessa tutela satisfativa, tá? E aí eu vou mexer com o mérito dos pressupostos da tutela provisória. Então, o que é essa ação? A ação é retirar a imutabilidade dos efeitos da tutela satisfativa. E aqui eu já estou chegando no fim, tá? Ao não coisa julgada material. E aí muita gente... Olha onde eu quero chamar a atenção aqui, preste bem atenção. Aqui eu vou responder. Qual é o momento da estabilização? É lá naquela sentença ou é agora, depois do prazo de 2 anos? O Código falou o seguinte: qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. Então, ele já está dizendo que ela fica estabilizada desde aquela sentença, tá? O que é que eu vou mexer aqui? Eu vou mexer na imutabilidade desses efeitos por algo que tenha sido observado pelo réu ou pelo autor que precisa mexer. É como se a gente estivesse falando, se nós estivéssemos aqui numa decisão de mérito, em que eu tenho uma sentença definitiva e que eu deixo passar o prazo do recurso, eu vou ter coisa julgada. Mas a coisa julgada ela só vai se tornar máxima após o prazo da ação rescisória. É como se eu colocasse esse prazo máximo aqui para destabilizar a tutela. Tá? Eu não posso dizer que aqui é ação rescisória, por quê? Porque eu não entendo que tenha coisa julgada material do direito de fundo. Vai ter aquela coisa julgada atípica. Então, vamos aqui para o parágrafo 6º. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada. O que para você é isso? Não fará coisa julgada o direito material que está virgem. Ele está
virgem, o direito material de fundo está virgem, ninguém fez cognição dele. Então, o réu pode, numa ação posterior, procurar o direito de cobrança dele. Ele está livre para isso. Ele só não pode pleitear a negativação, tá? Aqui, meus amores, eu vou fechar a minha palestra e eu vou me inspirar num livro que eu quero até indicar para vocês. Ele se chama O Livro da Bruxa. Não leve no sentido literal da palavra. É um livro que eu li há 16 anos e eu terminei a segunda leitura agora, diante desse ambiente de pandemia, um ambiente que está fazendo que a gente reflita, que a gente se supere, né? E um dos capítulos dela, ela coloca esse quadrado aqui. E se eu perguntar para Luiz vai ter uma visão desse quadrado. Se eu perguntar para Armando vai olhar aqui e dizer, Armando, o que é que você está enxergando aqui nessa figura? A mesma coisa para a Peri. À primeira vista, numa interpretação rasa, eu vou olhar o seguinte, aqui é um quadrado, que ele tem um X no meio. É isso aí. Não, mas eu quero aprofundar mais o meu olhar. Aqui eu já estou conseguindo ver um envelope. Aqui está com cara de um envelope. O que eu posso enxergar aqui? Eu estou dizendo o que eu vejo para ver se vocês conseguem ver também, viu? E a galera aí do YouTube, vamos ver quem que interpreta o quê. Eu posso olhar aqui e também observar uma amplieta do tempo. Eu posso olhar ainda mais a fundo e perceber uma pirâmide olhando de cima para baixo. Ou seja, o que eu quero dizer isso? Nós temos artigos que nos fazem observar sobre várias óticas. Qual é a ótica correta? Aí só o tempo vai falar, quando a gente tiver uma uniformização da jurisprudência. Eu quero aqui, com esse meu olhar, das coisas que eu tratei aqui, né, desse pensamento ousado, talvez, levar vocês a refletirem. E eu deixo aqui uma mensagem final. Para o alcance do real sentido da norma, é preciso mergulhar no oceano da interpretação e se despir do medo da incompreensão imediata de um outro intérprete. E para se descobrir novos territórios, necessita-se transitar por caminhos ainda inexplorados. Bom, meus amigos, me perdoe, passei muito do tempo, mas era esse recado que eu queria deixar aqui. Muito bem, professora América, obrigado, parabéns, brilhante, verdadeiramente brilhante exposição, tornou atraente, muito atraente, o tema da estabilização da tutela. E contribuiu muito para que cada um de nós e dos nossos assistentes a esse webinar possamos construir para que essa figura singular, introduzida no novo código, não seja um nada. Agora, ouvindo a professora, e eu nunca ouvi ninguém falar de forma tão eficiente e brilhante sobre a temática, eu continuo me desafiando a entender a uma utilidade prática que a construção pretoriana do fórum, do advogado, já não o fizesse para fins de solução, de outras formas de solução de conflitos, inclusive, né? A possibilidade de ganhar uma liminar e em seguida fazer um acordo e eventualmente abrindo mão de um direito, de uma pretensão, melhor dizendo, já era possível. Bom, eu teria algumas considerações a fazer, mas eu vou evitar. Eu só quero fazer um pequeno comentário. Não sou lá um grande processualista, mas gosto muito do processo. Eu terminei enveredando para outras áreas do direito, como campo de estudo, e do doutorado, inclusive. Mas sou um grande fã do processo. E cada vez que eu leio o CPC, ou sobre o novo CPC, o meu sentir, e é uma virtude no que eu vou dizer, mas parece que ao longo da tramitação, muitas mentes brilhantes se reuniram para construir um modelo tecnicamente muito bem estruturado,
mas o CPC ele virou uma colcha de retalhos retalhos. de teses de doutorado. Todo mundo quis colocar um pouquinho daquilo para o qual se dedicou durante 4, 5, 10 anos. É maravilhoso, é rico para nós que gostamos de estudar o grupo de processo civil da IDA, há um manancial enorme. Mas às vezes o simples também, mas enfim, de qualquer forma, a professora, eu no meu sentir, conseguiu tratar de uma forma brilhante e atraente esse instituto, que é importante. Ele tem uma potencial importante, desde que devidamente compreendido, né? Uns 2 anos atrás eu entrei com 3 preparatórias antecedentes, né? Para depois converter em 30 dias desde que efetivaram a medida. Cada uma das 3 caíram em varas diferentes, na mesma comarca, e cada uma foi recebida com rito próprio. Uma de exibição, outra de produção antecipada de prova e outra como cautelar antecedente, né? Preparatória antecedente, propriamente. Quer dizer, há muito a ser aprimorado nas lides do fórum, dessas novidades todas do colcha de retalho, que é um elogio também, a intenção é boa, né? Então, mas a gente tem muito que pesquisar. Luiz Antônio João Paulo Sarro, que é o nosso líder em processo e que se engaja em estudar essas questões, seguindo o nosso roteiro, eu devolvo a palavra aos palestrantes e eu passo a palavra então para ti. Imagino que queira tecer algum comentário adicional, especialmente sobre a palestra da nossa querida convidada. Obrigado, Peri. Agradeço à professora, uma excelente exposição, muito completa, professora, dando uma visão muito interessante, inclusive doutrinária, né? De sorte que eu só tenho a elogiar. Fico muito feliz aí de tê-la conosco, né? E de tê-la como também coautora da nossa obra, né? Eu nada mais a acrescentar, não. Agradeço. Boa noite a todos. Eu vou só fazer aqui uma última consideração, Peri, porque você falou exatamente o que eu falo para os meus alunos na sala de aula. Essa mesma forma. A sensação que eu tenho é que o Código de Processo Civil é uma coxa de retalhos, onde existem propostas maravilhosas, mas a sensação que eu tenho é que os grupos não se conectaram, e a gente percebe artigos contraditórios no meio do código. Eu tenho um arquivo só dessas contradições que eu observo entre os artigos. E, a começar do artigo 111, por exemplo, ele já é contraditório capto com o parágrafo único dele. O 1010, parágrafo 4º, com o artigo 332. Então, eu vejo realmente essa coxa de retalho. Mas a intenção é maravilhosa, é elogiável. O que eu sinto é que faltou essa comunicação. Pronto, cada um fez sua parte, agora vamos juntar e vamos ver aqui o código como um todo. Porque a interpretação hoje obrigatoriamente tem que ser sistematizada. Um artigo junto com o outro, para poder a gente chegar à conclusão final. E com referência a que você falou, uma foi exibição, o outro foi incidental, é o quadrado que eu disse a vocês. Um está vendo um quadrado, o outro está vendo uma pirâmide, o outro está vendo uma ampulheta, e é isso que está acontecendo. Verdade. Enfim, em razão do adiantar da hora, lembrando que... Eu peço desculpas por ter ultrapassado. Foi realmente fantástico ouvi-la. Foi um prazer. E agradecer a todos que estão aí no YouTube e me pedir novamente desculpa por ter ultrapassado meu tempo aí. Pois então, lembrando que esse material, que esse webinar ficará disponível no canal da IDA no YouTube. Eventuais perguntas que sejam encaminhadas à nossa secretaria, etc., nós compartilharemos, levaremos até a professora. Mas, em razão, já são 7h30, de uma sexta-feira que terminou muito bem, graças
as palestras do Sarro e da professora América, eu devolvo a palavra ao nosso presidente, José Armando agora Batista, para o encerramento. José Armando, deixa eu só pedir uma desculpa, porque eu fui indelicada, porque eu fiquei tão empolgada. Sarro, eu quero lhe dar os parabéns pela sua exposição, como você foi, e o que eu acabei de falar, todo sistematizado. Você procurou todos os artigos que ligam ao contrato de seguros, e esse seu trabalho que você fez de exposição sistematizada foi essencial para a gente entender melhor como o Código de Processo Civil se aplica ao contrato de seguro. Então, meu amigo, eu quero deixar aqui meus parabéns por sua exposição de excelência. É sempre muito bom ouvi-lo falar. Microfone, presidente. Estava falando comigo mesmo. Bom, muito obrigado, América, muito obrigado, Luiz, João Paulo Sarro, Peri. Realmente, o Luiz, como a América, a professora, trouxe, efetivamente, fez um quadro muito perfeito e ainda mostrou a colaboração da AIDA, do Grupo Nacional de Trabalho, na elaboração do novo código. É muito importante. E a professora trouxe realmente assuntos instigantes e que, na verdade, são difíceis de resolver. Eu sou um prático, né? E a única coisa que me incomoda um pouco, talvez explicável por essa colcha de retalhos mencionada e que eu também sinto, é de que o Código, de certa forma, lutou muito para não existirem recursos desnecessários, né? Inclusive, fez com que muitos tentou impedir o agravo de várias matérias, e agora, inclusive, a jurisprudência está entendendo que não é bem assim, que aquele número não pode ser tão fechado, e, ao mesmo tempo, cria um recurso para impedir que fique estabilizado essa questão da tutela que foi mencionada pela professora. Então, realmente há um certo contrassenso na lógica, mas na leitura do que está transcrito, a conclusão da professora é nesse sentido que o legislador pretendeu, apesar de entender que podia ter sido outro caminho tomado, né? Talvez o caminho mais prático que a própria a outra turma decidiu, no sentido de que basta uma manifestação, nesse sentido prático de juiz, né? Como a minha formação, eu também fui juiz, eu acho que a gente tem que encontrar uma solução mais rápida possível. Mas a professora está de parabéns, realmente foi muito instigante, muito bom mesmo. Luiz, muito obrigado. Peri, muito obrigado. E muito obrigado, principalmente, a todos que ficaram aqui assistindo em plena sexta-feira esse evento, e que, exatamente por ser bom, é que conseguimos prender a atenção em plena sexta-feira à noite para escutar o tema do tratado. Muito obrigado, um abraço a todos, e eu dou por encerrado, então, o nosso evento. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.